Hoje é quarta-feira. Dia 26 de dezembro de 2018. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, 2018, roubo de identidade, iPad torto e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. E aí, Coca, como é que foi o Natal? Foi bacana? Teve a presença dos seus queridos? Conseguiu mostrar para as pessoas que o mais importante do Natal não é o presente, mas sim a presença dessas pessoas, não só no Natal, óbvio, no dia a dia, nas vidas? Esse é o bacana do Natal. Tô gravando agora quarta-feira, finalzinho do dia, pós-Natal, dia 26, voltando aos pouquinhos. Ainda tem rabanada ali, ainda tem umas rabanadinhas para queimar, mas foi um excelente Natal. No ano, eu acho que não foi um bom ano como um todo. Eu não gosto de usar a palavra ruim, porque não que eu veja só o lado bom das coisas, mas existem coisas que são necessárias. E talvez 2018 tenha sido isso, né? Tenha sido o ano necessário. Como um todo, acho que a gente amadureceu em 2018. A tecnologia tá ficando mais responsável. Em 2018 a gente teve youtuber fazendo vídeo com cadáver. A gente teve trocentos abusos. Claro que vai continuar em 2018, esse problema não foi resolvido, mas a gente tá atento agora. A gente teve uma Cambridge Analytica que a gente só soube por causa, entre aspas, dos Snowdens da vida. Não foi o Zuck consciente falando, galera, aqui ó, rolou esse Cambridge Analytica, viu? Isso tende a ser mais comum. A gente tá mais consciente, eu acho. Até mesmo essa coisa de discussão política que tá acontecendo, acho bacana, polarizado, assim, mas a gente tá aprendendo a conversar. Tudo é um grande aprendizado. Uma outra coisa que me chamou a atenção em 2018, isso, digamos, no mundo real, foi a quantidade de relatos de depressão no entorno. Não me lembro de um ano onde teve tanto relato das pessoas ditas saudáveis socialmente que entraram em depressão, adolescente se machucando, porque no final das contas hoje tá tudo conectado. A galera que é um pouquinho mais velha olha pros novinhos, né? Olha pros millennials e diz, bando de... No meu tempo não era assim, vocês são um bando de molengas. E no nosso tempo a gente tinha as bolhas, a gente tinha a galera da rua e a coisa que acontecia na rua ficava na rua. Tinha outra galera, que era a galera do colégio, pra quem era do prédio, galera do prédio. A gente tinha grupinhos e a coisa meio que não se conectava. Uma coisa que acontecia na aula, no colégio, não vazava pra rua. No meu tempo de moleque eu tinha diversos mini grupinhos. E hoje não tem mais isso. Hoje tá conectado. Alguma coisa que aconteça no colégio vaza pro mundo todo instantaneamente. A pressão, tô aqui palpitando, acaba sendo multiplicada como um todo. E aí entra a questão de discussão política, que, insisto, se você olhar de longe, são os mesmos elementos. Um é lacração, o outro lado é mitagem. Que diferença faz? Quem é que tá interessado na discussão, no bate-papo saudável? Ninguém. Um lado quer lacrar e o outro quer mitar. Então foi um ano, digamos, bem ruim pro Vale do Silício como um todo, até na liderança tecnológica. Se você pegar as tendências hoje de smartphones, né, você tem o 5G. E quem é o líder do 5G? É China, né? Já começa aí com Huawei, a gente pode entrar numa briga aí, mas hoje não é mais Estados Unidos liderando, ou Europa liderando o 5G, é China. Você pega os dobráveis, é China. Tem um protótipo da Samsung, e Samsung tá muito mais para Estados Unidos, Europa, esse trio, na verdade, Estados Unidos, Europa e Japão, do que China propriamente tal. E o FlexPy, Royole é o quê? É China. O Note, que é uma tendência americana, hoje está sendo suplantada por aquele furo, as pinholes, só que isso não tá acontecendo nos Estados Unidos. Teve um momento de liderança, vou chamar esse trio de Europa, Estados Unidos, Japão, de Ocidente, teve um momento de liderança do Ocidente, teve um momento, né, como tava falando, da China colando junto, trazendo tecnologia, mas oferecia essa tecnologia pro Ocidente. A Apple fez o Note, ok, legal aqui o Note. A China começou a oferecer as telas com o Note pro mercado e a coisa colou. E hoje a gente tem esses pinholes onde a China tá oferecendo pra China, não tá mais oferecendo pro Ocidente.
diferente. A China tá começando a se descolar, começando a ganhar independência desse mundo ocidental. E aí você mega entende por que o Google, né, tá querendo entrar nesse mercado ainda que com uma série de restrições. Tudo bem, pinhole é questionável ainda, porque só tem a câmera ali, enquanto você pega um Note do iPhone, você tem uma série de sensores. Você tem alto-falante, você tem os iluminadores, sensores, você tem a câmera propriamente tal, mas tá acontecendo lá. Você pega o leitor de impressão digital debaixo da tela, isso já tá acontecendo na China. Todas as iniciativas de startups que a gente vê no Ocidente, que a gente vê no Vale do Silício, a gente encontra equivalência na China, uma coisa própria de um mundo conectado, não tá tudo conectado. Então a tendência é sim do conhecimento se esparramar. 2018 foi esse ano de maturidade. O único produto que eu tive real vontade de comprar foi o Apple Watch Series 4 e cá entre nós aqui, vamos combinar, ele não faz nada de muito novo, vai salvar vidas, é um ótimo avanço, é o jeito da Apple fazer as coisas, mas um medidor de pressão, a Omrons tem um medidor de pressão, talvez não seja como relógio inteligente, uma pulseira, na verdade ela infla, faz a medição, tem lá o selinho da FDA, que deve ser um pouco estranho você tá no seu dia a dia e inflar uma coisa, você tá no cinema e de repente infla para medir a pressão, ainda que exista fibrilação atrial sem sintomas, onde você tem que fazer o eletro, e aí reina o Apple Watch, vale mais você ter acesso a um médico. Com R$1.500 você já consegue ter acesso, seria o preço do Apple Watch em dólar, você já consegue ter acesso a um plano de saúde pagando o ano inteiro. Se considerar o preço no Brasil, você até consegue um planinho melhor. É aquele menosprezando sem menosprezar, porque vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. O grande destaque talvez desse ano tenha sido o iPad, que não faz nada que o modelo anterior não faça. Até agora tem um USB-C. E o que ele faz? Agora você consegue conectar direto num monitor e seja USB-C. Tá, mas que mais? Não tem. A gente não teve nenhum grande produto em 2018. A gente não teve nenhuma grande novidade. Será que muda em 2019? O área de transferência dessa sexta-feira vai ser sobre 2019. Amanhã, quinta-feira, 8 da noite. Vou bater um papo com o Vlad sobre isso também lá no canal dele. Vou deixar o link do vídeo aqui nas notas do episódio. Mas 2018 foi, usando um termo técnico, bem foi. Notícias. Coca-Tech. De Natal eu ainda não vi as vendas, os números. A Amazon disse que quebrou o recorde, nunca rolou tantos pedidos. AirPods fazendo sucesso, o queridinho ainda, pelo preço. É um dos melhores presentes, um dos melhores produtos. Claro que, eu tava pensando aqui, há 5 anos atrás eu comprava fone de ouvido por R$20. Eu usava os fones de ouvido da Apple, 10 anos usando, o iPhone 10 anos usando os foninhos da Apple, mas em ocasiões especiais, no exercício, no suor que eu queria preservar, passear com o cachorro, fazer bagunça, qualquer coisa, tinha o fone do dia a dia e esses fones especiais de baixo custo que eram fones descartáveis, e a gente vai acostumando com as coisas, e hoje de boa a gente pagar R$400, R$600 num fone de ouvido, enquanto os AirPods conector Lightning original estão saindo por R$250. A gente se acostumou com essas coisas, a gente se acostumou com os milão, né, os $1.000 como preço base de smartphone, a gente tá anestesiado. Apple e demais fabricantes conseguiram. Agora, aconteceram outras coisas também nessa época de Natal. Teve o caso do roubo de identidade no Nuno Agonia. Apareceu no iPhone dele uma série, ele não é usuário tradicionalmente de iPhone, passou a usar mais o iPhone para testar e nessa viu que pintou no seu iPhone uma série de contas que não eram deles, mas sim de amigos. Ele não entendeu como o acesso às conta de Facebook, coisas fiscais, vários tipos de conta, mais comum, conta de Facebook, nome de usuário, senha, pessoas que ele não tem contato há anos. Nesse momento ainda não tem uma explicação. Por ser, olhando as características, não tem pinta de ser um vazamento propriamente tal, tem mais pinta de ser emprestou para algum amigo, o amigo usou, ou então algum produto que de repente ele não formatou e a pessoa continua usando com o iCloud dele e emprestou para amigos em comum, embora aí nesse caso acabaria aparecendo dados dos amigos dessa pessoa, que são única e exclusivamente amigos do Nuno. Tem alguma
alguma coisa aí que a gente precisa entender, mas não parece uma falha, um bug. Tem mais cara de ser algo comportamental. Aquele vídeo da bomba de glitter meio que viralizou. Não vou dizer que foi fake, mas o próprio inventor, o Mark Rober, falou, ele entrou em contato com alguns amigos, falou, posso deixar esse pacote aqui na porta da sua casa? Explicou a pegadinha e ainda disse, ó, se eu pegar o pacote de volta, eu te dou um cascalhinho, até pelo tempo gasto. E acabou que em alguns casos, o ladrão não era ladrão, era um amigo do amigo. Ele até editou o vídeo removendo essas reações, mas disse que as outras reações são são genuínas. E foi uma investigação da internet. Sherlock Holmes. Carinha lá, o Mark Rober, bacana, engenheiro da NASA, mas não foi mais, digamos, esperto. Isso se houve alguma maldade, não conseguiu enganar a internet. Outra treta também são os iPads Pro que já vêm tortos. Num primeiro momento, a Apple teria reconhecido o problema. Aí, por e-mail, o Dan Ritchell, responsável de hardware, deu mais alguns detalhes e falou, olha, lá o que estava no The Verge não é oficial. A gente vai se pronunciar oficialmente. A Apple ainda não fez esse anúncio oficial. Falou, não, hoje a gente se pronuncia. Mas até agora, nada. Então, né, parece que deu algum ruim. Mas qual é a linha que a Apple tá seguindo? Olha, sim, tem aqui o processo de fabricação, um resfriamento, pode acontecer esse ficar torto, mas é uma coisinha mínima. É menos de meio milímetro, não sei quantas folhas de papel. E que a Apple segue um programa estrito de qualidade. Isso tá dentro do aceitável. Então, vamos lá. Tem uma certa confusão. A Apple parece que tá, né, um pouco perdida, fato. Por outro lado, não existe produto perfeito, não existe produto, digamos, 100% reto. Sempre vai ter um tortinho, um pontinho. Você tem a margem de erro, então, ok, na parte da Apple. Por outro lado, essa margem de erro não pode ser visível, que é o que parece que está acontecendo. Talvez, vou até dar o benefício da dúvida, talvez até esteja saindo da fábrica, entre aspas, retinho, com esse meio milímetro de entortamento. Mas no transporte, vai empilhando as caixas, chacoalhando, sei lá, e nessa acaba entortando porque a gente já viu que tá mais frágil, mas ainda não resolveu a questão. Tem iPads e não é um único, não é o caso do Nuno, que foi, a galera andou vendo aqui, deixa eu ver, se tem aqui conta dos meus amigos no meu iPhone, em alguns casos, até tem de outras pessoas, e como é que apareceu aqui? É o mesmo comportamento, né? É filho, é pai, é mãe, mas não é algo massivo, não é a Apple coletando dados, ainda não dá pra seguir por essa linha, isso tem que ser explicado, e o iPad que vem torto também precisa ser explicado. Um produto premium desse, um iPad Pro vir torto, né, é inadmissível. Lembrando que não existe 100% torto, vai ser aquele torto dentro de uma margem de erro. Teve uma pesquisa de confiabilidade que eu achei curiosa, mostrando que a galera não confia mesmo no Facebook, né? Isso aí, ninguém confia no Facebook, mas a empresa mais confiável, do ponto de vista dos dados, né, você cedeia suas informações. Tesla, né, 1% só desconfia da Tesla. Netflix, mesmo patamar, 1%. Microsoft, 2%, belo número. Apple tá com 4%. Google, ali com seus 6%. Acho que a gente pode, claro que tem uma diferença grande entre 6% e 1%, mas tá todo mundo mais ou menos junto. Twitter com 8%, Amazon com 8%, Uber com 7%. Agora o Facebook é confiabilidade, né, 40% de desconfiança. O curioso nisso é que, lembrando do Snowden, a gente tem uma série de backdoors na Microsoft com acesso aos arquivos, né, OneDrive, Skype, ao e-mail, Outlook, Hotmail. No final das contas, é sempre salutar uma dose de desconfiança. Caso lá das senhas, né, do Nuno, seja um usuário educado. Dá uma olhadinha aí, você já deve ter ido lá olhar, ver se tem alguma senha que não é sua. Ajustes, contas e senhas, preenchimento de senhas, dá uma olhadinha ali para você ver. E usou máquina de alguém, vai no modo convidado, fez o login, não salva a senha, terminou de usar, faz o deslogin do site, usuário educado sempre. Outra coisa também que eu pessoalmente desconfiei foi o review do Pixel pela DxOMark da câmera, que não bateu, empatou com o iPhone XR. Eu até, dando o benefício da dúvida, eu até aceito que a computação da Apple, a foto computacional da Apple, tenha atingido o mesmo nível da foto computacional do Google, que seja mais do mesmo, porque no final das contas, sim, o Google tende a ter uma vantagem, mas no final das contas é carne de vaca, né? Qualquer um pode fazer, até aceito isso. Agora, quando você vê um modo noturno, o Night Sight, que praticamente você tira luz no escuro, como se você tivesse uma câmera noturna, realmente você nota uma diferença, mas o DxOMark não levou em conta o Night Sight. Então parece bem injusto você ter, assumindo que tem o mesmo desempenho, ambas com o mesmo desempenho, mas o Pixel 3 fazendo um escassel nas fotos com pouca luminosidade
luminosidade, então um ponto aí pro Pixel deveria estar mais à frente no ranking. O que mais de Apple que a gente pode comentar? Na parte dos rumores, pintou um suposto case de iPad mini, né? Seria o iPad mini 5, e você tem a câmera alinhada verticalmente, como se fosse um iPhone 10S Max grandão. Tem um corte na lateral, similar ao iPad Pro, que seria o Smart Connector, 8 polegadas, 4 recortes, 2 embaixo, 2 em cima, né, pro duplo alto-falante estéreo, e recorte pro fone de ouvido. Teve um aplicativo de cura gay lá nos Estados Unidos, que foi retirado da loja pela Apple, não deveria nem ter entrado na loja, mas entrou, direitos humanos fez uma petição e a Apple acatou, caracterizando como conteúdo impróprio. E para finalizar, registrar que a CIRP fez um levantamento dos modelos de iPhones vendidos em novembro de 2018 e o iPhone 10R correspondeu a 32%, foi o iPhone mais vendido. É difícil de comparar, porque ano passado a gente teve só o 10 e um 8 e 8 Plus. Agora a gente tem o 10S e 10S Plus, né? O Plus passou a ser para a linha top e o 10R passou a ser um único modelo, não tem um tamanho maior. Então não tem muito o que comparar, né? Vou pegar aqui o 10R desse ano e comparar com as vendas do 10 do ano passado. Vou comparar com o 88 Plus no ano passado. Não sei se é exatamente justo. O 88 Plus no ano passado deram 39% e o 10 30%. Talvez a gente possa somar os três. Vai dar menos, né? Vai dar 69% os três do ano passado e somando os três modelos desse ano vai dar algo ali de 66%. Tá mais ou menos dentro da mesma ordem de grandeza. O destaque fica pelo número de vendas de 10S Max. Tinha uma demanda reprimida, uma galera que queria um 10 com telão e o 10S Max atende. E assim, comendo ainda a rabanada, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.